Olá pessoal, aqui é o Pedro novamente e essa é a segunda e última parte do desenvolvimento. Vamos começar? Assim como na semana passada, esse conteúdo está na apostila módulo 1, capítulo 7. Uma breve retomada, a gente falou na aula passada onde fica o desenvolvimento, suas funções e a estrutura interna dos parágrafos divididos entre tópico, frasal e fundamentação, podendo ser alternados, fundamentação mais tópico frasal. E aí ficou faltando a gente falar sobre a argumentação. Vamos para ela. Mais uma vez eu vou começar descomplicando as coisas e mostrando como elas acontecem no nosso dia a dia. Então, basicamente, a argumentação é uma sustentação racional de uma opinião. Bem simples. Assim como no seu cotidiano, toda discussão se inicia a partir de uma questão inicial. Essa questão inicial, ela suscita duas ou mais perspectivas diferentes. O famoso cada um com a sua opinião. Então, se a gente retomar aquela nossa simples definição de argumentação como sustentação racional de uma opinião, a gente pode, a partir daqui, definir o que é opinião, retomando o que a gente viu na semana passada sobre a estrutura interna dos parágrafos, principalmente no que tange o tópico frasal, que é a declaração em que se apresenta um juízo de valor acerca de um assunto, ou seja, a frase em que se expressa a opinião a ser provada em relação ao tema. O dicionário vai dar 6 definições do que é opinião, mas a gente pode dividir em 2 tipos. A opinião vazia e a opinião válida. Sendo a opinião vazia aquela que expressa gosto e preferência e não tem base nem caráter argumentativo. E a opinião válida, aquela que é fruto de exame e reflexão, tornando-se objeto da argumentação. Você possivelmente já participou de uma discussão que falou um monte de coisa que achava, que acreditava, e no final terminou com "mas isso é só minha opinião", achando que isso seria suficiente para validar seus argumentos. Eu tenho uma boa e uma má notícia para você. A má notícia é que não é suficiente, mas a boa é que a partir de hoje você vai parar de fazer isso, principalmente em redações de vestibular. A gente tem como hábito do dia a dia falar da nossa comida preferida, série favorita, clube do coração ou sei lá, nossa cor que a gente mais gosta. Só que por não ter base nem caráter argumentativo, essa opinião vazia não pode ser usada na redação do vestibular, que exige do seu candidato que tenha poder de argumentação. Sua opinião deve ser objeto da argumentação. Então, se a gente pegar o tema cotas raciais, depois de muito exame e reflexão, o candidato chega a essa opinião. A reserva de vagas para negros constitui uma reparação histórica. Mas isso não é suficiente. Diante da minha opinião contra a opinião do outro, o que torna a minha opinião mais válida do que a dele? Vamos voltar à nossa definição. A gente já resolveu a parte da opinião. Falta resolver a parte da sustentação racional. E se você desconfia que eu vou voltar para a aula passada, você acertou. Essa parte está na estrutura interna dos parágrafos, na parte de fundamentação, conjunto de 2 ou 3 frases que comprovam o tópico frasal por meio da apresentação de evidências ou premissas. Se a gente voltar para a opinião do tema cotas raciais, a gente precisa de uma comprovação dessa opinião. Temos aqui que a reserva de vagas para negros constitui uma reparação histórica, uma vez que pretende corrigir uma desigualdade racial originada há mais de 200 anos que foi incentivada pelo Estado via legislação e respaldo popular. Nessa hora você pode estar se perguntando se a opinião é válida porque ela defende as cotas raciais. Não, eu posso te dar um ponto de vista completamente diferente, de que a reserva de vagas para negros constitui uma medida preconceituosa. O que torna a opinião válida é o exame e a reflexão demonstrados pela fundamentação, na medida em que inclui um critério não acadêmico e uma seleção que tem por objetivo avaliar a competência intelectual e o mérito dos candidatos, sem distinção étnica. Concorde ou discorde, essa fundamentação valida a opinião. Eu vou simplificar ainda mais. O argumento nada mais é do que uma opinião bem fundamentada, o que a gente conhece já por tópico frasal mais fundamentação, ou a inversão deles, né? Fundamentação mais tópico frasal, conforme você prefere estruturar o seu parágrafo. Mas vamos ver como isso funciona numa redação de vestibular. Então eu trouxe aqui o tema do UFRJ 2005, a valorização do corpo humano. Aqui eu tenho um parágrafo de introdução e 3 de desenvolvimento. Ou seja, eu já sei que na tese vão ter o quê? 3 ideias. A ideia 1, a ideia 2 e a ideia 3. A gente já está malandro, sabe que no próximo parágrafo vai ser desenvolvida a ideia número 1, que está em azul. Vamos ver. Um olhar para a história nos mostra que as mais diversas sociedades e épocas tiveram seus padrões de beleza associados a formas físicas. Sobretudo nos períodos em que o homem se colocou como centro do universo, o corpo teve papel cultural de destaque. O Renascimento, em especial, representa esse conceito, que sempre esteve baseado na relação orgânica entre aparência e essência. Assim, a beleza externa seria a expressão desejável de uma essência completa. Temos aqui a opinião, mas a fundamentação.
E aqui eu peço para que vocês reparem que existe uma estratégia de fundamentação que é o recorte histórico e artístico para comprovar que os padrões de beleza estiveram associados a formas físicas, tornando válida a opinião presente no tópico frasal. No parágrafo 3, veremos o desenvolvimento da ideia 2, que eu não vou ler aqui, mas tem a mesma estrutura de opinião mais fundamentação, e dessa vez com uma estratégia de utilizar exemplos do cotidiano para comparar padrão de beleza entre modelos publicitários e pessoas comuns. Como você já deve imaginar, o parágrafo 4 desenvolve a ideia 3 e também tem a estrutura opinião mais fundamentação, mas dessa vez parte de uma estratégia de demonstração da desigualdade social afetando as distorções provocadas por uma valorização excessiva dos padrões de beleza. Já temos, portanto, a resposta do porquê uma opinião é mais válida do que a outra. Isso ocorre porque há uma reunião de elementos que sustentam a opinião a ponto de se tornar racionalmente embasada, o que é a função da fundamentação. Você já deve ter reparado, com os exemplos da semana passada e dessa semana, que o tópico frasal ele ocupa uma linha talvez um pouco mais, o que torna o restante do parágrafo algo mais denso e de extrema importância. Por isso, a gente precisa entrar de cabeça na fundamentação. Vamos estabelecer coisas básicas. A fundamentação ela precisa de coerência. Interna, para que as partes do texto não entrem em contradição, e externa, para que os argumentos não entrem em contradição com a realidade. Então, nada de terra plana, reptiliana, essas coisas conspiracionistas. Ela também precisa estar coesa, a partir do quê? Do uso de conectivos e ganchos semânticos. Por fim, a gente pode estabelecer duas estratégias de fundamentação, uma de base factual e a outra de base ideal. A primeira de base factual, que a gente chama de argumentação indutiva, aquela que vai de casos particulares até a regra, a ideia geral, por meio de generalização. Ela se utiliza da apresentação de evidências, fatos, exemplos, estatísticas e estudos, e a fonte deles pode ser o conhecimento de mundo do candidato, seu repertório sociocultural e também os textos de apoio presentes na prova de redação. Sobre eles é necessário destacar que os textos de apoio jamais devem ser copiados, mas interpretados, deixando claro que o candidato entendeu o conteúdo deles e conseguiu incorporar no seu texto com suas próprias palavras. Mas vamos voltar para as evidências. Como eu posso saber que as fontes que utilizo são válidas? Primeiro, elas devem ser pertinentes ao tema, ou seja, devem ter relação com ele. Depois, elas devem ter relevância. A fonte dos números vem de órgãos oficiais? Isso é bem importante. E por fim, esses números devem ser suficientes para que se tornem objeto de argumentação. Pessoal, uma dica talvez óbvia, mas que não custa nada falar. As informações dos textos de apoio, que estão na sua prova de redação, elas são pertinentes, suficientes e relevantes. Inclusive, as fontes dessas informações estão abaixo do texto, ou da charge, ou do desenho, ali em tamanho reduzido. Então, utilizem, mas lembrando, sem copiar. E antes que eu me esqueça, vamos tomar cuidado com as notícias falsas, as famosas fake news. Então vamos evitar informações que vêm de grupos de WhatsApp, de fofoca da vizinhança, de uma fala de um tio, filha, parente seu, que não tenha nenhuma fonte confiável, nenhum respaldo científico, como, por exemplo, números de órgãos oficiais do governo federal, do Congresso, do Judiciário, de secretarias públicas, e até mesmo de órgãos internacionais, como ONU, OMS, Unesco, Unicef, sei lá, tem um monte, Banco Mundial. A gente vai vendo nos exemplos esses órgãos aparecendo e respaldando os números utilizados. Então vamos a eles. O primeiro é o tema adoção de crianças por pessoas solteiras. Eu tenho aqui nesse parágrafo de argumentação, um tópico frasal, uma fundamentação, mas eu quero chamar a atenção para dois destaques em verde. O primeiro parte de casos particulares, muitos casos de criança, para comprovar o que? A opinião de que crianças podem ser adotadas por pessoas solteiras. Já o segundo parte da apresentação de evidências, ou seja, divórcios, falecimentos, abandonos, não necessariamente impedem a constituição de ambiente favorável à educação. Para comprovar essa opinião, ele parte de fatos para fazer com que o tópico frasal seja sustentável racionalmente. O segundo exemplo é sobre o tema educação como meio de combater a violência. Novamente, temos um tópico frasal e uma fundamentação. Novamente, eu parto de uma generalização de um caso particular para comprovar minha regra, a minha ideia de que a educação pode constituir um meio eficaz de combate à violência. Então, eu parto dessa pesquisa da Unesco para comprovar o que? O meu tópico frasal. Essa pesquisa da Unesco é uma apresentação de evidência, porque ela parte de um estudo pertinente ao tema e de um órgão oficial de extrema relevância.
Por fim, temos o último exemplo referente ao tema Desafios para a Formação Educacional de Surdos do Enem 2017. Novamente, tópico frasal, fundamentação e um destaque. Dessa vez, são dados estatísticos do INEP que ajudam a comprovar a opinião de que há exclusão de surdos na educação formal brasileira. E dessa vez, a apresentação de evidências se dá com base no texto de apoio número 2, presente na prova de redação. São dados estatísticos de um órgão relevante. A utilização dessa argumentação por base factual, ela talvez seja mais simples e por isso mais utilizada. Tem até aquele ditado que diz contra fatos não há argumentos. Justamente porque a gente está utilizando dados, números, estudos, fatos, para dar força à nossa argumentação. Mas talvez você prefira algo mais, digamos assim, dedutivo e não indutivo. A utilização de um raciocínio lógico por meio de premissas. É o caso da fundamentação por base ideal. Ela agora parte de uma ideia geral, indo para os casos particulares, a partir da aplicação de premissas. É a criação de uma linha de raciocínio por meio de leis, axiomas, conceitos e regras. Seu critério de validade agora tem uma relação de causa e consequência. E você já deve ter visto essa linha de raciocínio a partir dos silogismos, sendo o mais famoso dele, todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Esse silogismo passa por uma premissa maior, uma premissa menor e uma conclusão. Dentro de um parágrafo de argumentação, as premissas seriam a fundamentação, enquanto a conclusão seria o tópico frasal, com a opinião expressa dentro dele. O que num texto corrido ficaria mais ou menos assim: todo homem é mortal e Sócrates é homem, portanto, Sócrates é mortal. Aí sim, está ficando com mais cara de redação de vestibular. E justamente pelo tópico frasal estar vindo por último, como uma conclusão, ele demanda também um conectivo de conclusão, o portanto. Isso te lembra alguma coisa? Vamos por exemplo, e vamos pegar um tema que a gente já utilizou anteriormente para mostrar como uma mesma opinião ela pode ter fundamentações diferentes e igualmente válidas. Além da divisão tradicional entre fundamentação e tópico frasal, eu dividi a fundamentação em duas, na parte azul e na parte verde, como vocês podem ver. Para quê? Para mostrar que existe uma premissa maior, uma premissa menor e a conclusão, que é o tópico frasal, e está demarcada pelo conectivo portanto. Mas espera aí, sempre que eu quiser utilizar essa estratégia, eu serei obrigado a colocar o tópico frasal no final, depois da fundamentação? Não, e a gente vai ver isso no próximo exemplo. Aqui temos o mesmo tema, só que dessa vez o tópico frasal está em primeiro. A educação pode constituir um meio eficaz de combate à violência. E essa justificativa, que é a fundamentação, está demarcada ali pelo conectivo porquê. Ok, mas cadê o silogismo? Bom, o silogismo está presente, só que de uma maneira invertida, com a conclusão vindo primeiro, mas seguida da premissa maior e premissa menor, confirmando a estrutura tradicional do parágrafo de tópico frasal mais fundamentação. Vamos voltar para o silogismo do Sócrates e ver como é que ficaria essa inversão. Aqui, Sócrates é mortal, todo homem é mortal, Sócrates é homem. Temos o tópico frasal e a fundamentação. Embora pareça estranho você ver a conclusão primeiro e depois a premissa maior e a premissa menor, quando a gente parte para o texto corrido, tudo faz mais sentido. Olha, Sócrates é mortal porque todo homem é mortal e Sócrates é homem. Não é justamente a estrutura tradicional da opinião sendo sustentada racionalmente pela fundamentação, e justamente por essa opinião virante é que ela demanda um conectivo de justificativa. Daí vem o porquê. Eu vou te dar um outro exemplo a partir do mesmo tema, para te mostrar como uma mesma opinião pode ser defendida a partir de premissas diferentes. Esse parágrafo tem um tópico frasal mais fundamentação, mantendo a opinião de que a educação pode constituir um meio eficaz de combate à violência. Novamente, ela começa com o tópico frasal, fundamentação vindo depois, fazendo a justificativa a partir do conectivo porquê, mas dessa vez a minha premissa maior é de que a violência é reflexo da desigualdade social. E a premissa menor é que a educação cumpre papel fundamental na formação do indivíduo e permite sua ascensão social, fazendo com que assim diminua a desigualdade. A gente pode encerrar então o desenvolvimento, retomando a aula passada e acrescentando agora a argumentação, essa definição simplérrima de sustentação racional de uma opinião, que eu espero que a gente tenha conseguido aprofundar nesses 15 minutos de vídeo. Pessoal, eu simplifico as coisas, mas é para tentar mostrar para vocês que esses raciocínios eles estão muito mais próximos do que a gente pensa. Mas eu sei que essa parte de desenvolvimento ela é bem densa e talvez por isso ela seja difícil. Então é importante que você utilize os exemplos da apostila,
Façam esses exercícios que estão lá também e tirem dúvidas com seus mediadores. Mas o mais importante de tudo é que vocês pratiquem, que vocês escrevam. Vocês só vão estar preparados para uma redação de vestibular se escreverem redações ao longo do ano. Então, por favor, escrevam. E eu vou ficando por aqui, desejando para vocês todo o sucesso do mundo, que vocês se cuidem, cuidem do próximo. Tenham uma ótima semana e até algum dia.